E aí galera, beleza? Tarcísio Marinho aqui. Esse vídeo é para você, desenvolvedor, que travou naquela faixa ali dos 10 mil até os 17 mil, mas também se aplica para você que está no Brasil, trabalhando em empresa aqui e travou naquela faixa aí entre 10, 17, 20, 25 mil reais por mês no Brasil aqui como desenvolvimento, né? E assim, às vezes a gente acha que chegando a um certo nível na área da tecnologia, a gente vai ficar ali e não tem muito mais para onde ir, não tem muito mais como continuar crescendo, né? Eu atingi esse teto lá em 2021, eu atingi esse teto, eu estava ganhando ali na faixa de 17 mil reais, né? E eu sentia que não tinha muito mais para onde ir. Tudo bem, tem algumas empresas aqui no Brasil que pagam um pouco mais, beleza, paga ali, tô falando para quem é dev, né? Para quem trabalha com tecnologia, né? Você consegue até ganhar ali mais ou menos uns 20 mil reais, 21 mil, mas depois disso meio que já não tem muito mais para onde ir, você meio que atinge um teto que não tem muito mais como continuar crescendo, né? No passado você saía de 2 mil, 3 mil, aí ia para 5 mil, 7 mil, então você mais que dobrava o salário. Aí se você trabalhasse muito, estudasse muito, virasse sênior, conseguia chegar nos 10, 11, 12... Aí depois do sênior ficou um pouco mais difícil, não está muito bem claro qual é o próximo passo, você sobe de nível, mas não necessariamente subir de nível significa que você vai estar ganhando mais dinheiro, aí você fica nessa dicotomia, você trabalha, entrega, né? Esse final de semana agora eu estava conversando com um amigo meu, que ele é sênior 2, eu acho, trabalha na startup muito boa aqui do Brasil, ganhava ali na faixa dos 16 mil reais, PJ, 16 mil reais, e ele trabalha, entrega e faz de tudo pela empresa. Ele trabalha mais de 10 horas, 10, 11, 12 horas por dia e não tem muito mais para onde crescer. A empresa não vai mais promover ele, a empresa não quer mais dar mais dinheiro para ele. Por mais que você seja promovido e ganhe cargo e talvez um pouco de reconhecimento, mas o financeiro, o dinheiro não vem. A empresa não vai pagar mais você para isso. E isso é uma coisa que eu vejo acontecendo bastante na galera aqui no Brasil que já atingiu um certo nível de conhecimento, já atingiu um certo nível de salário. E isso acontece porque o mercado brasileiro ele não vai pagar, ele tem um teto, né? Então o desenvolvedor já ganha muito, muito mais do que qualquer outra profissão. Ganha mais do que advogado, ganha mais do que engenheiro, ganha mais do que qualquer coisa. Menos que médico. Médico ainda ganha mais do que programador aqui no Brasil. Mas para o cara conseguir dar esse próximo nível, dar esse próximo salto, que é sair mais ou menos dos 15 mil reais por mês e conseguir chegar nos 25, 30, 35 mil reais por mês, o desenvolvedor, a pessoa tem que entender que o mercado brasileiro não tem mais como. Você pode conseguir chegar nesse nível trabalhando em 2 empresas, mas a que custo, né? Porque você vai trabalhar pra caramba, se matar de trabalhar, passar 12, 13 horas trabalhando, para chegar nesse nível. Então você não tem tranquilidade, você não tem paz, você não viaja, você não passeia, você não consegue ter outros benefícios. Então você fica realmente travado naquele patamar. E a única alternativa, a única solução para isso, e primeiro, tem solução. O primeiro ponto é esse, tem solução. E a solução é o que muita gente não quer ouvir, que é trabalhar para empresa internacional. E quando eu falo trabalhar para empresa internacional, às vezes a pessoa acha que eu não estou pronto ainda, eu não tenho experiência suficiente, meu inglês é ruim, eu não me sinto confiante, eu não acho que eu sou bom o suficiente. E eu estou falando tudo isso porque um amigo meu que eu estava conversando esse final de semana com ele me falou tudo isso. Ele me falou, não, eu não sou bom o suficiente, não, eu tenho que aprender muita coisa ainda, eu não tenho tempo livre para aprender, eu não tenho tempo livre, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para praticar o inglês, praticar a entrevista, eu não tenho tempo. Então ele está preso, travado nessa faixa e vai continuar travado nessa faixa de 16 mil reais e vai ficar aí pro resto da vida. Se ele não fizer nada, vai ficar aí pro resto da vida. E pior, talvez perder, né? Então, porque quando você está no patamar que o topo é mais ou menos ali, você não tem mais como crescer. Se você perder essa oportunidade, se perder o emprego, você não vai achar uma outra oportunidade tão boa quanto essa, você vai achar outras piores aqui no Brasil. Porque hoje em dia a oportunidade que pagam 15, 20 mil é muito escasso. É uma em 10 milhões, é uma em 1 milhão, sabe? É raro, não tem para todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir esse salário aqui no Brasil. Então, essa dor de você atingir o teto, sabe o que tem que ser feito, que é trabalhar para a empresa internacional, mas não, tipo assim, tá travado, não acha que tem que melhorar,
eu vou quebrar alguns desses pontos aqui agora. Primeiro, você não precisa de mais experiência. Esse meu amigo, ele tem muita experiência. Ele é engenheiro de dados e ele acha que ele precisa de mais experiência técnica, mas ele não precisa de experiência técnica. Segundo ponto, inglês. A maioria das pessoas daqui do Brasil não tem inglês perfeito e nem precisa do inglês perfeito para trabalhar para a empresa lá de fora. Se você consegue entender bem e consegue se comunicar bem, já é muito mais do que suficiente para você conseguir participar das entrevistas. Obviamente, nas entrevistas você vai ficar nervoso, você vai travar, você vai esquecer alguma coisa, você não vai conseguir se vender, mas isso faz parte. Isso faz parte. Você vai ter que passar por várias entrevistas até de fato conseguir a tua oferta. Né? Então não é de primeira, você, fiz a entrevista, consegui. Não é assim que funciona. Então você vai ter que trabalhar bastante em cima de entrevistas para conseguir chegar lá. Né? E outro ponto, tempo. De fato, você precisa de ter tempo livre no seu dia a dia, na sua rotina, para conseguir buscar vagas, aplicar para as vagas, praticar entrevista, pesquisar sobre a empresa, ir para a entrevista, né? Fazer várias entrevistas que você vai fazer. Então são uma combinação de coisas, mas eu queria quebrar principalmente essas duas primeiras, que é tempo de experiência. Eu preciso ter muito tempo de experiência, eu preciso ter muita experiência. Você não precisa. E a segunda é o inglês. Meu inglês precisa ser fluente, foda, não posso errar uma palavra. Você também não precisa disso. A maioria das pessoas daqui da mentoria, elas não têm inglês fluente, elas ainda sentem insegurança com o inglês delas, e ainda assim isso não impediu elas de conseguirem vaga lá fora. E para ilustrar o que eu tô querendo dizer aqui, vou trazer dois casos de dois mentorados. O último foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, foi o do Luiz Felipe. O Luiz, ele tem 24 anos, eu acho, ele está na faculdade ainda e ele conseguiu uma oferta para trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos ganhando 24 mil reais, trabalhando de casa. Ou seja, ele com 3, 4 anos de experiência está ganhando mais do que esse meu amigo, que já tem um tempão de experiência trabalhando com tecnologia e está travado aqui no Brasil, ganhando 16 mil reais no Brasil. Luiz Felipe, na faculdade, na casa dos pais, ganhando 24 mil reais. 4 anos de experiência. E agora o segundo caso, o Ítalo. O Ítalo, ele trabalha para 2 empresas lá de fora, ele tira cerca de 77 mil reais por mês. 77 mil reais por mês. Vou repetir mais uma vez. 77 mil reais por mês como desenvolvedor sênior, trabalhando para 2 empresas. E eu conversando com ele, ele me falou assim, Tarcísio, eu trabalho para 2 empresas, assim, concilio 2 empresas e ainda assim eu trabalho menos de quando eu trabalhava em uma única empresa aqui no Brasil. Ou seja, o cara é dev sênior, largou um emprego aqui no Brasil que ele ganhava 15 mil reais, 15 ou era 17, era mais ou menos entre 15 e 17 mil reais aqui no Brasil, trabalhava e tal, e hoje em dia, trabalhando para 2 empresas lá de fora, ele tira 77 mil reais e ele trabalha muito menos de quando ele trabalhava aqui no Brasil com a única empresa. Impressionante, né? E tudo isso é para ilustrar para você de que para você conseguir dar esse próximo passo, você não adianta ficar no Brasil. Não vai ser trabalhar para o Brasil que você vai conseguir ter esse ganho de salário e conseguir ter uma vida mais tranquila, né? É só trabalhando para a empresa internacional que você consegue isso, certo? Então, nesse vídeo aqui, sumarizando, você que está travado ali entre os 10 e os 20, 25 mil reais, tem uma solução para você. Talvez não seja o que você estava esperando escutar, de que vai ser fácil, que não vai ser fácil, que não precisa de inglês fluente também, é outra coisa, não precisa de inglês fluente. Em média, você ganha 2, 3 vezes mais trabalhando para a empresa lá de fora, você trabalha muito menos, você trabalha metade do tempo que você trabalha aqui no Brasil, ou seja, sobra muito mais tempo para você curtir com a sua família, viajar, passear. Você não precisa ir para o escritório presencialmente, outra coisa, outro benefício, você não precisa ir para o escritório presencialmente. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento único. A gente tem que aproveitar esse momento, tá? E aí, se tu curtiu, se está interessado, saber um pouco mais sobre a mentoria, a gente tem uma mentoria que ajuda desenvolvedores a conquistarem essas vagas lá fora, pessoas da área de tecnologia, não só desenvolvedores, a conquistarem essa vaga internacional, né? Ano passado, em 2024, os mentorados eles conseguiram, em média, do momento que entraram na mentoria até conseguir a oferta, eles levavam 3 meses. Para esse ano, a meta é a gente 2 meses conseguir chegar. Então imagina, tu entrou na mentoria, 2 meses depois, dolarizado, ganhando 3 vezes mais do que tu ganhava antes aqui no Brasil. É isso que a gente está aqui para ajudar, é esse nosso propósito aqui.
E se tá interessado, vou deixar o link na descrição. Se tu curtiu o vídeo, dá um likezinho aí, bota um comentáriozinho que eu vou estar respondendo vocês nos comentários. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.